Joana, relapsa e santa. Jorge Bernanos. Apresentação. Pode-se dizer que Bernanos age de maneira estranha ao celebrar em 1929, por encomenda da Réveillé do Madaire, o aniversário de 5 séculos da libertação de Orléans. Em vez de evocar a Joana das Batalhas, a guerreira vitoriosa que expulsa os ingleses da França, ele decide contemplar a Joana do Processo, a mártir vencida cujas cinzas são dispersadas ao vento. Nem sequer uma vez nasce de sua pluma a expressão consagrada de Santa da Pátria. No entanto, não há dúvidas de que é assim que ele a considera, sem no entanto explicitá-lo. Não é essa sua proposta com o texto. Naquele punhado de folhas que em 1934 se tornaria um opúsculo publicado pela Plon, sua editora, há um outro propósito, alimentado por 2 acontecimentos então recentes. Beatificada em 1909, Joana d'Arc foi canonizada em 1920, pouco após a Primeira Guerra Mundial. Uma feliz decisão da Igreja que, em meio milênio, como que realizou uma inversão completa de sua posição. Mas os juízes eclesiásticos não mudam nem de espírito, nem de método, quando, 6 anos depois, em 1926, condenam a Action Française. Com o pretexto de sancionar uma atitude religiosa incompatível com o cristianismo, eles de fato correm para ajudar as democracias pacifistas reunidas um ano antes na Conferência de Locarno. Maurras certamente não é a donzela, e Bernanos não compartilha a política primeiro do grande mestre da Action Française. Porém, como Maurras, ele defende uma linha dura em relação à Alemanha e não dispensa senão sarcasmos aos padres democratas que sonha como uma espécie de república universal e aos altos prelados pacifistas deslumbrados com o valor do dólar. Tanto na igreja do século XX quanto na do século XV, ele fareja uma idêntica preocupação de conciliar os poderosos do momento. A exaltação de Joana d'Arc assume então para ele a figura de uma dupla meditação sobre a igreja de clérigos e igreja de santos. Segundo o exemplo de Joana e contra tantos revoltados, Fraticelli, protestantes e outros cristãos livres, ele não recusa a instituição eclesiástica. Mas ele a relativiza e restabelece a relação exata de subordinação que deve submeter o clero aos santos, e não o inverso. Espontaneamente, ele se coloca desde as primeiras linhas sob a proteção de Peg. A invocação tem um quê apimentado e deve ter irritado o paladar do diretor da Réveillé do Madaire, François Legrix, contra quem Peg havia publicado em 1911 um panfleto furibundo exatamente a respeito de Joana d'Arc, e justamente por ocasião de um artigo publicado na Réveillé do Madaire, então dirigida por Fernand Laudet. O que Peg censurava em Legrix senão o fato de ter abstraído a infância da moça, fixando-se em sua vida pública. Como se essa vida pública não tirasse sua seiva da vida privada e particularmente da caridade da donzela. Peg indignava-se também porque, por complacência em relação ao século, Legrix referiu a obra ateia Jeanne d'Arc de Anatole France como piedosa e laica exegese, desprezando a Joana d'Arc de quando éramos crianças. No mesmo espírito, Bernanos afirma logo no início: a maravilha é que a infância tenha comparecido diante de um tribunal regular, mas a maravilha das maravilhas é que esse tribunal tenha sido um tribunal de membros da igreja. E não foi um tribunal de brincadeira. O panfletário nega absolutamente a lenda deveras cômoda que pretende desculpar a igreja, fazendo do tribunal de Rouen um bando de fantoches, vendidos aos ingleses, que julgavam dentro do âmbito de uma jurisdição de exceção. A verdade é exatamente o inverso. O tribunal reunido por Cauchon é tudo aquilo que há de mais conforme ao direito canônico da época. Entre seus membros estão algumas das maiores autoridades teológicas do reino. Os debates acontecem na presença e sob a responsabilidade do vice-inquisidor da França, que é o delegado do Papa neste país. Enfim, se porventura aqui ou ali se pode encontrar algumas irregularidades formais, faz-se necessário reconhecer a obstinação de Cauchon e seus acólitos em respeitar escrupulosamente os meandros de um processo interminável. Apoiando-se no dossiê estabelecido por Pierre Champion em 1920, no momento da canonização de Joana, Bernanos exprime esta conclusão irrefutável: o que a acusada tinha diante de si não era uma trupe de vigaristas, mas o magistério eclesiástico no exercício normal de suas funções. Se certamente houve uma tragédia, não se poderia falar de palhaçada trágica. No caso de Joana d'Arc, a igreja pura e simplesmente condenou uma santa. Que igreja? Bernanos não perde o sono com sutilezas e aponta o dedo para a igreja institucional, de que faz um retrato nada lisonjeiro.
Na dramatização, ele opõe uma mocinha irônica e dócil a uma pequena França tão nova, tão maliciosa, toda rubra de cólera, com os olhos cheios de lágrimas, uma enfiada de gordos satisfeitos e sonolentos, de bochechas inchadas, ronronando como gatos, adormecendo e soltando um arrotinho. A caricatura não é um golpe baixo. Mais grave é o desprezo que ele parece sentir pelo direito canônico, pela teologia, pela escolástica. Em suma, por toda a reflexão sobre a revelação tal como esta nos é transmitida pelas Escrituras e pelos padres da Igreja. Há aí um modo de afastar a razão em nome do ardor íntimo que não é razoável, menos ainda, evangélico. Mas pode-se estimar que, descontando o temperamento de Bernanos, ele se refere sobretudo a um certo poder intelectual, a um arrogante orgulho do saber que desavergonhadamente transforma a ciência sagrada no meio de coagir as consciências. Por fim, a acusação mais séria é a de submissão ao poder estabelecido, de concubinato com as autoridades do século. Isso pode acontecer por motivos vis de remunerações e de benefícios. Mas a censura não chega ao cerne dos velhos hábitos da instituição, porque no mais das vezes ela só se dirige a indivíduos. O verdadeiro mal está no espírito de acomodamento, que logo se torna espírito de desistência. Como diz um velho ditado, quando se come com o diabo, é preciso usar uma colher bem comprida. As concessões diplomáticas e os ardis infelizes desenvolvem, no fim das contas, uma mediocridade eminentemente estéril, porque tudo que se busca é uma sólida garantia contra os riscos do divino, e essa timorata garantia de que precisamos é imposta aos fiéis com uma caridade intempestiva sob a forma de uma espécie de quartel espiritual, guarnecida por portas fechadas, barreiras e guichês. Bernanos defende uma santa imprudência que faça explodir as trancas. Respeitamos os serviços de intendência, o prebostado, os majores e os cartógrafos, mas nosso coração está com as gentes de antanho, nosso coração está com aqueles que se entregaram até a morte. Ele tem horror daqueles a quem chama os velhotes, categoria metafísica, muitos dos quais não passaram dos 30, na qual ele coloca as pessoas que não ousam, que não se lançam adiante, os bem-pensantes, de ventre grande e corrente de ouro, que acham que os santos correm rápido demais e prefeririam entrar no paraíso dando passinhos, como que no lugar de honra, junto com o sacerdote, seu compadre. Bernanos chuta furiosamente as boas consciências sensíveis e avaras, que economizam o Espírito Santo como seu próprio dinheiro e sentir-se-iam infiéis a Deus se renunciassem a seu conformismo para lançar-se na aventura da santidade e pagar o preço, como diria Peg. Não basta observar os ritos. Como Joana, é preciso arder neles. O menor dos garotinhos de nossas catequeses sabe que a bênção de todos os homens do clero juntos somente levará a paz às almas já dispostas a recebê-la. Rito nenhum dispensa de amar, somente os santos amam, não os funcionários. Rugindo de vida espiritual, Bernanos, no entanto, não coloca a instituição de lado. Ela, apesar de sofrível, é necessária. A tarefa dos santos é conquistar, e a do clero, administrar. Os santos tomam e retomam a todo instante aquilo que sem eles se perderia, o clero transmite sua memória. Numa imagem impressionante tirada das cerimônias de canonização de Joana, o panfletário mostra, pouco menos de 5 séculos depois do processo de Rouen, a efígie da adivinha exposta na Basílica de São Pedro em Roma e, 30 metros abaixo dela, um minúsculo homem branco, prostrado, que é um papa. Tudo isso acontece no interior da igreja, entre pessoas da igreja e santos da igreja. As disputas ali são conflitos de família, e bem sabemos que não são os menos violentos. Mas Bernanos em nenhum momento pede a ruptura ou o cisma. Aquilo que ele exige, apaixonadamente, com fortes murros, é mais do que a liberdade de consciência, é algo como que além dela e melhor do que ela. A liberdade de comunhão com Cristo, aquela independência interior que não é uma reivindicação do indivíduo, mas uma identificação de amor com aquele de onde todo amor procede e onde todo amor se consome. Por mais que a fidelidade de Bernanos à igreja fosse áspera e até épica, ela permaneceu indefectível. Sua obediência era de fé, de criação, não de automatismo cego. Ele jamais pregou a dissidência, mas sim o discernimento. Sua livre docilidade não deixou de manter os olhos abertos, de ser lúcida, porque ele sabia de quem era vassalo. Não de uma autoridade falível, mas de um rosto adorável que nada pode manchar, o Jesus que foi o último grito da mártira em Rouen, no meio das chamas. A essa meditação sobre a igreja acrescenta-se uma contemplação da figura de Joana, em que Bernanos reúne 3 características que lhe são caras: a infância, o heroísmo e a agonia.
Poder-se-ia dizer, é verdade, que esses são objetivamente os 3 painéis do tríptico constituído pela breve existência da donzela. Mas o escritor lança sobre eles seu próprio olhar, interpretando-os segundo sua própria vida interior. No momento em que enfrenta seus juízes em Rouen, Joana tem 19 anos. Ela tinha 17 quando libertou Orléans. A idade adulta começava mais cedo nos tempos antigos. A adolescência era reduzida, o que deixava a infância muito próxima. Bernanos gosta de ressaltar a jovialidade, a vivacidade, o frescor, a despreocupação da donzela, alimentando uma altiva audácia e um sentido de desafio incomparável. Joana é destemida, mas sua ousadia é pura inocência. Ela vive num sonho infantil. Mas, como todos os sonhos das crianças sadias, transbordantes de energia, esse sonho é de ação, não de fuga. Nela fulgura maravilhosamente a centelha entre os 2 polos da primeira idade, a visão interior, as vozes que ordenam e a vontade de mudar o mundo, libertar o reino da França. Joana é um exemplo prodigioso daquilo que os sonhos pueris podem realizar quando encontram uma alma fiel e decidida a não se deixar abalar pelo derrotismo absoluto. É essa capacidade de realização que fascina Bernanos e que alimenta sua admiração pela guerreira apaixonada por cavalgadas e por auriflamas. Não se trata, no caso dela, de liberar uma violência juvenil e no fundo gratuita. A gratuidade é de outra ordem. É de uma honra que inspira a mostrar-se fiel a seu desígnio, mesmo que seja preciso chegar ao sacrifício supremo. A violência em questão aqui desabrocha na exuberância do domingo. Ela é o preço que o sonho tem de pagar para encarnar-se. O reino de Deus pertence aos violentos, aqueles que, pela violência que exercem contra si antes de exercê-la contra os outros, abrem frestas para o céu. Em seu próprio sonho, com cujas roupagens ele veste o sonho da donzela, Bernanos faz da moça uma fina flor da cavalaria. Escarnecendo dos devotos que gostariam de transformá-la numa virgenzinha inofensiva, num mingau açucarado, ele a relaciona ferozmente a um daqueles gigantes de bigodes louros, perpetuamente de armadura, a massa de bronze na mão direita, e com a esquerda levando o broquel à sua boca de ferro. Isso é levar a comparação um pouco longe, não tanto pela rudeza dos traços, mas pela legitimidade da identidade de raça. Peg, por sua vez, não se enganou tanto em sua resposta a Fernand Lauder, que fazia exatamente de Joana uma figura cavaleiresca. A moça certamente é uma heroína, santa entre todos os heróis, heróica entre todos os santos. Mas, segundo Peg, ela é demasiado santa e cristã para ser um cavaleiro. A isso se opõe não apenas sua origem popular, que é a distância de toda a nobreza feudal, mas também, mais espiritual e centralmente, sua conformidade com os evangelhos. Peg observa que, na base do reino do feudalismo, havia uma certa concorrência profunda entre a religião da honra e a religião de Deus. Aquilo que existe de honra humana e, poder-se-ia dizer, de estoico, na religião da honra, que era a cavalaria, nem sempre estava de acordo com uma religião que colocou o orgulho encabeçando os pecados capitais, que fez da humildade, mais do que uma virtude, seu próprio modo e seu ritmo. Bernanos ulteriormente sentirá essa oposição que atravessa o mais íntimo de sua alma, e fará dela o tema de sua última obra, O Diálogo das Carmelitas, em que a honra humana é crucificada e redimida pelo viés da comunhão dos santos. Observemos, de todo modo, que sua Joana nada tem de orgulhosa, nem de estoica, e que, portanto, ela escapa totalmente a esses aspectos da crítica de Peg à cavalaria. Ela amava, diz Bernanos, aquilo que amam os soldados, a maneira dos soldados, que não se apegam a nada, todo dia prontos para deixar tudo disponibilidade perfeitamente evangélica, essa, segundo a qual os soldados vivem e morrem como aquelas criancinhas que com eles se parecem. Mas é preciso, sem dúvida, ir mais fundo no retrato de Joana traçado pelo escritor. Nos últimos dias do processo, aqueles dias que precederam e que acompanharam a abjuração, não se testemunham na heroína o colapso e a desintegração da honra, enfim chegada à sua negação. Ó, doce rosto do meu país, olhar sem medo, te recusaste subitamente a olhar, deste tua palavra e teu juramento em dezembro de 1940, em sua carta aos ingleses, Bernanos retomará literalmente esses termos para descrever a capitulação da França, comparando-a ao enfraquecimento de Joana. O grande crime dos juízes de Rouen teria sido assassinar a alma da donzela junto com seu corpo, forçando sua vítima a ir contra a honra. Durante aqueles dias, seu interrogatório tirou-a de si mesma, desenraizou-a. Eles perturbaram sua resolução. Ela começou a duvidar de tudo.
de seus antigos companheiros, de sua mãe, de seu rei. Mesmo que ela tivesse sido tirada das mãos de seus carrascos à força, acreditaríamos que ela é verdadeiramente inocente? A suspeita de bruxaria não continuaria a pesar sobre ela, porque foi esse o julgamento da igreja. E se fosse verdade que ela foi enganada, que suas vozes lhe mentiram? Atroz, a vertigem aniquila-a. Com seus juízes, que imploram para que ela ceda, ela troca um olhar de desesperada impotência. Após o fim da última admoestação, a mártirzinha cai no chão e fica estendida, com os dentes cerrados, os olhos fechados, já morta. No dia seguinte, ela vai abjurar no cemitério de São Aldoeno. Alguns dias depois, ela vai abjurar a abjuração e será condenada à morte como relapsa. Pouco importa. Tudo foi consumado no momento da rendição. Quem souber o segredo desse estranho instante terá a chave de todo o resto, mas o segredo está bem guardado. Tendo sacudido em vão o cadáver, cansados daquela luta ridícula, os juízes lançarão ao fogo o brinquedo quebrado. Misteriosa agonia de Joana, que se lança no hume cuja saída não se enxerga. Essa noite, porém, não desperta em Bernanos dúvida nenhuma. A mártir é uma santa, mas uma santa da Sexta-feira Santa, cujo Gólgota se situa antes de abjuração, quando a pressão intolerável dos juízes destruiu-a, tornando-a incapaz de dizer uma palavra pura, intacta. Uma sequência de rejeição da abjuração, processo de relapsia e condenação à fogueira é apenas uma série de peripécias que mantém um ridículo suspense em torno de uma pessoa já morta. Por mais sinótica que seja, fundamentada numa rigorosa imitação da aniquilação do Cristo na cruz que tudo venceu, até a perda da esperança, meu Deus, por que me abandonaste? Essa interpretação ainda assim pode surpreender, na medida em que não dá a menor importância ao fato de Joana ter se assenhoreado de si mesma novamente e ter retomado a fidelidade. Contudo, não se trata de um heroísmo humano que renasce, mas de uma emergência ressurrecional que o cineasta Robert Bresson exprimiu maravilhosamente em seu filme O Processo de Joana d'Arc, em que mostra em close os pés da donzela correndo para a fogueira. O lugar místico da Joana de Bernanos é o mesmo do pároco de Ambricourt, o Jardim das Oliveiras. Esse é o lugar de todos os heróis cristãos de Bernanos, desde Domitian até Blanche de La Force, passando por Chantal de Clergerie. Evidentemente, não haveria surpresa se esse lugar traduzisse apenas uma disposição interior própria do escritor, o ângulo pessoal segundo o qual ele aborda da maneira mais intensa o mistério de Cristo. Mas como não sentir também nessa predileção pela agonia uma majoração imprudente da noite que não equilibra o suficiente, que não elucida o bastante, elucidar, luz, o esplendor da Páscoa? Bernanos certamente não hesita em confessar a ressurreição de Cristo. Uma de suas últimas palavras, em Joana, relapsa e santa, saúda a hora única em que Deus condescendentemente soprará sua criatura extenuada, ó morte tão nova, ó manhã solitária. Mas ele se aferra com todas as forças a um catolicismo de angústia e de mortificação, em que se contempla na cruz mais o homem experimentado nas dores do que o Senhor de glória. Catolicismo herdado do século XVII, beruliano e sobretudo jansenista. No fim de Porte do Mistério de la Delchienne Virtu Pórtico do Mistério da Segunda Virtude, Peg não menciona, nem no meio de uma frase, a hora pascal, e o longo monólogo que a senhora Gervaise dirige a Joana se encerra, como em Bernanos, na noite da Sexta-feira Santa. Mas que noite pacífica, maternal, consoladora, perene da luz a chegar. 2 anos depois, o imenso poema teológico Eve e Eva é concluído numa visão em que Peg contempla Joana no paraíso, com o olhar mais aberto do que o da alma de uma criança. É bem essa a Joana de Bernanos. Mas a criança não está mais extenuada. Ela está ressuscitada, Jean Bastaire. Joana, relapsa e santa. Desde que o caro Peg partiu ao encontro de seu fim, 2, batendo forte no caminho com seus imensos sapatos, 2, o lenço xadrez na nuca, 2, na imensa poeira do verão, existia o desejo de que Joana d'Arc pertencesse exclusivamente às crianças. Aliás, se elas quiserem, tudo agora é delas. Os velhos vão largar o mundo. Pai. Ninguém sabe de nada. A divina oportunidade se perderá como tantas outras, a garra aberta por um momento amanhã se fechará sobre nós. O velho de patas débeis, com sua mandíbula infaticável, recomeçará a moer entre as gengivas uma mentira tão insípida quanto seu hálito. Um dia, um único dia, um dia que já vimos, o dia 11 de novembro de um outro ano, ele no entanto parou de mastigar e ergueu o ouvido.
As campanas acabavam de lançar-se para fora dos campanários. Atravessando o novembro horrendo, as campanas saltavam como carneiros, batendo um contra o outro sua testa colossal, e depois fugindo para os quatro cantos do céu, todos escoiceando ao mesmo tempo com seus cascos de bronze. O horrendo céu de novembro ressoava com seus movimentos terríveis. Os próprios canhões tinham se calado. Acocorados aos milhares e milhares sobre seus enormes quadris, a alma ainda quente do último disparo, eles mantinham erguidas suas finas cabeças negras, fixando a imensa nuvem com seu único olho. Foi então que o velhote se sentiu sozinho, verdadeiramente sozinho pela primeira vez, sozinho no meio de tantos jovens mortos, fabulosamente sozinho num universo descolorido. Meu coração ainda está batendo? Perguntou-se. Mas o coração do mundo sempre está batendo. A infância é esse coração. Não fosse o gentil escândalo da infância, a avareza e o ardil teriam, em um século ou dois, exaurido a Terra. O pobre planeta, apesar de seus químicos e de seus engenheiros, não seria nada além de um osso esbranquiçado lançado através do espaço. Mas o espírito de velhice, que pacientemente conquista o mundo, perde-o toda vez oportunamente e depois recomeça para perdi-lo de novo, incansável, inexorável. Assim Aranha tece e retece sua filosofia cartesiana, na qual estremece, a aurora, uma bolha d'água. Quando o velho, com seu dedo levantado, solta 1 milhão de datilógrafos, e quando a paz do mundo vai sair desses autômatos, vemos entrar uma mocinha irônica e dócil, que não pertence a ninguém e que responde com voz doce aos teólogos políticos, com sentenças e provérbios, à maneira dos pastores. Os cabochianos de Caboche e Cachim, os padres democratas da ilustre Universidade de Paris, que sonha como uma espécie de república universal, os altos prelados pacifistas deslumbrados com o valor do dólar e com o peso das excelentes moedas da Borgonha, o carmelita Eustáquio, que era a piada dos aldrabões comunistas da Corporação dos Açougueiros, os professores da rua de Clos Bruneal, os clérigos do capítulo de Rouen e aqueles do capítulo do Sr. Jolim Benda, todos esses velhotes, muitos dos quais não passaram dos 30, consideram com inveja essa pequena França tão nova, tão maliciosa, que morre de medo de ser queimada, e mais ainda de mentir. Virem o rosto. Diz ela. Poupem-me. Porque ela tem grande dificuldade em não rir quando aquele homem, grão clérigo, pessoa muito prudente, muito benigna, o Monsenhor Bispo devidamente certificado de Beauvais, quer convencê-la de que ela não ama o povo da Borgonha. Ah! Esse povo da Borgonha! Tão disciplinado, tão devoto, tão rico. Ah! Os métodos borguelhões. A acusada nunca viu de perto um borguelhão, viu aquele que se chama, como é, vi, responde Joana, tinha um, lá em Domremy, e eu bem queria que a gente tivesse cortado a cabeça dele, talvez, se Deus quisesse pobre Joaninha, que só falou assim por malícia, pelo prazer de ver aquelas faces murchas se desenrugarem. Calma, calma, eu mostro para os senhores, eu mesma, o povo da Borgonha. Eles se agitam em seus assentos, piscando os olhos para os oficiais, incham as bochechas, roncam feito gatos. Às vezes um adormece e bate com o queixo no púlpito, ou então solta um arrotinho, que ele tenta conter com seriedade, com sua mão canônica. Depois volta o silêncio e, junto, o tédio. Outra vez ela escuta o farfalhar dos pergaminhos, o riscar das penas, a respiração daqueles gordos satisfeitos e sonolentos. Sim, ela tem muito medo do fogo, mas ela não consegue não dar de ombros, ela boceja e responde, que bom saber disso. Ou acreditem se quiserem. Ou ainda, sacudindo sua cabecinha orgulhosa, pois, por ter dito a verdade, muita gente já foi enforcada. Mas ela pensa, se eu entrasse aqui com 10 dos meus, a cara de vocês ia ficar feia. E quando ela é levada, esgotada pelo enervamento, pelo cansaço, por uma espécie de repulsa infantil, ela grita, a responsabilidade de vocês é grande, e realmente vocês estão jogando responsabilidade demais em cima de mim. Toda rubra de cólera, com os olhos cheios de lágrimas. A maravilha é que, uma vez, talvez uma única vez no mundo, a infância tenha comparecido diante de um tribunal regular, mas a maravilha das maravilhas é que esse tribunal tenha sido um tribunal de membros da igreja. E não foi um tribunal de brincadeira. Devemos, aliás, ousadamente reconhecer que nenhum tribunal teve mais respeito pelo direito formal, nem mais preocupação em evitar aquilo que hoje consideraríamos um caso de cassação, nem foi mais hábil em colocar em movimento e em acertar o passo de uma gigantesca máquina processual.
Porque a lenda de uma instrução mal feita, de um julgamento não motivado segundo as regras, cai por si mesma quando se leem os textos e só enganou até hoje inocentes aposentados. Para toda a alma desprevenida, basta citar, segundo o irmão Jean Le Maistre, representando o irmão Jean Graverent, inquisidor da perversidade herética, delegado da Santa Sé para todo o reino da França, o venerável capítulo de Rouen, o oficial da mesma cidade, Monsenhor Gilles, pároco de Fécamp, o arquidiácono de Eu, o arquidiácono de Évreux, o Monsenhor bispo de Coutances, o Monsenhor bispo de Lisieux, o Monsenhor bispo de Terone, o Monsenhor bispo de Noyon, o reverendo pároco de Cormeilles, 53 doutores, licenciados e bacharéis, isto é, a ilustre Universidade de Paris, sobretudo a Faculdade de Teologia, temida pelos papas e árbitra soberana dos reis, composta de quase tudo aquilo que o cristianismo então considera teólogos eminentes, regulares de todas as ordens, seculares de todas as nações, as mais excelsas gentes que há no mundo, dirá Jouvenel de Ursins. Afinal, não só o rei e seu reino são por ela informados da verdade da fé, mas toda a religião cristã. Homens do concílio que depuseram 3 papas e 20 anos mais tarde deporiam o mesmo Eugênio Yves, que, tendo transferido Pierre Cauchon para a sé episcopal de Lisieux, tinha prestado uma paternal homenagem ao bom nome desse prelado, louvando, aliás, as doutrinas sagradas dos professores da Universidade de Paris, seu zelo em conservar a pureza da luz que brilha na casa do Senhor, o rio que corre das fontes da sabedoria. Vão é tentar fazer, por meio de distinções verdadeiramente sutis, desse tribunal regularmente constituído, um tribunal de exceção, uma espécie de palhaçada trágica. Para reduzir a nada essas míseras malícias, um fato basta. A Santa Inquisição interferiu ela mesma no processo, o selo do delegado apostólico figura ao lado do selo do bispo de Beauvais, abaixo do julgamento iníquo. E é nos seguintes termos que o vigário-geral do inquisidor da fé no reino da França tinha, um ano antes, reclamado a pobrezinha ao duque de Borgonha: valendo-nos dos direitos de nosso ofício, da autoridade a nós concedida pela Santa Sé de Roma, requeremos e ordenamos, sob as penas de direito, a pessoas de qualquer estado, condição, proeminência e autoridade, que tragam como prisioneira a nossa presença a referida Joana, a fim de comparecer diante de nós contra o procurador da Santa Inquisição, e para responder e proceder razoavelmente, segundo o bom conselho, o favor e a ajuda dos bons doutores e mestres da Universidade de Paris e de outros notáveis conselheiros. Que se pode querer mais? Dúvida não havia quanto à referência ao Papa. Mas não é verdade, em primeiro lugar, que essa referência tenha sido de direito, e é muito desonesto, ou muito ingênuo, tirar daí um argumento contra um julgamento tão fortemente motivado, uma vez que o Directorium Inquisitorium apresenta como princípio inconteste que o inquisidor age como delegado do Papa, mesmo que tenha sido instituído pelos prelados de sua ordem. Quem não percebe, aliás, que assim se correria o risco de tornar nulos quaisquer julgamentos da Santa Inquisição e, com mais razão ainda, os incontáveis processos de atos de heresia instaurados pelos ordinários, segundo as regras do direito canônico? Desesperando da causa, defender-se-á que o grande inquisidor também tinha sido comprado pelos ingleses. Ao que parece, pelo menos, seus contemporâneos não desconfiaram disso. O que causa estupor, pelo contrário, e que por si bastaria para provar o caráter autêntico do julgamento de Rouen, foi o silêncio universal que se seguiu à sua promulgação. Até a abertura do processo de reabilitação, isso é, até o dia em que a mão do rei da França fez-se suficientemente pesada, torna-se impossível recolher um testemunho escrito, e até mesmo uma lembrança que não seja um testemunho oral em favor da santinha desonrada, condenada por bruxaria, marcada por aquele sinal terrível. Mesmo durante os primeiros debates, e por um gesto de defesa que mais homenageia seu espírito político do que sua clarividência ou sua coragem, o arcebispo de Reims, aquele que sagrou Delfim, viu Joana com seus próprios olhos, tocou com as próprias mãos sua mão leal, e pôs seu rebanho em alerta contra a menina descerebrada que só queria fazer o que lhe dava na telha a despeito dos sábios, e cujos supostos milagres não passam de grosseira ilusão. O pastorzinho de Gévaudan faz melhor do que ela, acrescentava aquele sagaz prelado. Mais ainda, tão infamante é a suspeita que ela então sente pesar sobre si, que a pobrezinha não demonstra a menor pressa de que compareçam a Rouen as testemunhas do partido francês. Os Boussac, os Bourbon, os Latremouille e os Laire, companheiros seus ontem, a quem o tribunal vai oferecer salvos condutos. Prefiro escrever a eles falando desse processo todo, diz ela.
E, sem dúvida, é verdade que alguns juízes não escondiam minimamente suas simpatias inglesas ou borguignonas. Contudo, elas nada tinham que devesse causar escândalo, porque o princípio de submissão ao poder estabelecido, qualquer que seja sua origem, nunca foi seriamente discutido pelos proprietários de benefícios. Na briga, veremos quem tem mais direito do Deus do céu. Dizia a pobre Joana. Provocação infantil, tão deslocada do banco do tribunal quanto seria hoje em Locarno, ou diante dos professores de direito internacional e dos estatísticos de Genebra. Censurar aos juízes de Rouen e de Paris sua lealdade a Henrique VI, filho daquele Henrique V cuja piedade e reverência à Santa Sé Apostólica haviam tão grandemente edificado o mundo cristão, seria tão vão quanto o Papa Pio VII ter corrido à Catedral de Notre Dame, passando por cima dos cadáveres de tantos mártires, para ali coroar rei da França um subtenente de artilharia. Não existe verdadeiro espírito de paz sem um sólido oportunismo. E, aliás, não se deveria antes de tudo admirar o fato de um tribunal ilustre, uma espécie de santo sínodo universitário, ébrio de poder espiritual e que julga que toda legitimidade procede de si, tenha convocado tantas pessoas científicas e letradas com o único propósito de discutir um caso de consciência com uma camponesinha que nem sabia ler. Se é possível comparar uma sociedade científica modestíssima à Universidade do século XV, imaginemos a Academia de Medicina enchendo páginas e páginas de relatórios, formulando 70 acusações e realizando um vasto número de sessões solenes antes de julgar o mero pastor curandeiro, um em direita. É verdade que, a 5 séculos de distância, gostaríamos que Joana tivesse sido poupada de uma agonia tão longa, tão tortuosa, tão eloquente, e preferiríamos que ela fosse devorada pelos lobos a ser mordiscada por aquelas raposas escolásticas, aqueles ratos. Mesmo assim, se consideramos legítima a jurisdição da Igreja, devemos censurá-la por instruir um processo segundo os céus se esperar provar o crime de heresia, métodos, por argumentar, como uma rixa após uma bebedeira, ou um roubo de coelhos. Mas o que é que essa gente da igreja tem com uma pastorazinha? Disse. Em primeiro lugar, essa pastorazinha garante ter comunicação com o céu. Que ela tenha comunicação com espíritos, vá lá. Basta que ela deixe as pessoas instruídas e prudentes a preocupação de decidir se esses espíritos são bons ou maus. É isso que exprimem, entre tantos, 16 doutores e 6 licenciados ou bacharéis da Faculdade de Teologia, que declaram, ao proclamar que essas aparições foram São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, e que suas palavras e atos são bons, com a mesma firmeza com que crê na fé cristã, devemos tomar por suspeita de errar na fé a referida mulher, porque se ela entende que os artigos da fé não são mais seguros do que suas crenças particulares, ela erra na fé. E Denis Gastinet, licenciado, ela se julga uma autoridade, um doutor, um mestre, quando é veementemente errônea, cismática, herética. A carranca desse licenciado cheio de desprezo chega até nós, do fundo de 5 séculos, ou de qual outro abismo sem orelhas e sem olhos. Claro que essas palavras são duras. Hoje, elas parecem ímpias. Não parece que antigamente tenham revoltado muita gente. No mínimo, o que houve em torno delas foi silêncio, por mais de 20 anos. Silêncio quase total, e não só em domínio inglês. Afinal, os juízes de Joana passaram a viver cheios de honrarias e repletos de benefícios. Jean Beaupère, reitor da universidade, vai residir em Besançon, sob a proteção do rei da França. Thomas de Courcelles, que sabia que a coitadinha havia sido torturada para o remédio de sua alma, morrerá decano do capítulo de Notre Dame, e é de outro carrasco, Guillaume de Conti, que Carlos VII receberá as boas-vindas quando fizer sua reentrada solene na boa cidade de Paris. Thomas Loiseleur encerrará em paz sua carreira em Bale, e não é verdade que ele algum dia tenha sido banido. Pierre Cauchon representará a Igreja da Inglaterra no Concílio de 1435 e expirará em sua magnífica mansão de Saint-Cande, em Rouen, entre as mãos de seu barbeiro. Ele será enterrado na Catedral de Évreux, perto da Capela da Virgem. O cardeal Belfort, antigo legado do Papa Martinho V na Alemanha, e que tinha pregado a cruzada contra os hussitas, será chanceler da Inglaterra. Philibert, bispo de Coutances, passará 3 anos na Boêmia trabalhando para a reunião desse país com a igreja e depois passará ao lugar a Gilles de Duremort, outro assassino da donzela.
Zanon, bispo de Lisieux, aliar-se ao rei Carlos VII quando a causa de Henrique VI parecer muito comprometida. Ele será nomeado bispo de Pavia em 1453, representará o Papa Calixto I no concílio de Ratisbona, receberá a púrpura cardinalícia em 1456 e morrerá legado da marca de Ancona, segundo a vontade do Papa Pio I. Quanto ao famoso Jean, duque de Bedford, talvez a única hiena entre as raposas e os ratos, feito com nego de Rouen pela proteção dos carmelitas que ele favorecia com toda a sua força, ele repousa, junto com seus piedosos confrades, no coro da catedral. A segurança desses homens pode ser explicada. O que, de fato, eles teriam a temer? Entre tantos bruxos e bruxas arrancados todo ano pelo sacho do inquisidor, há uma mocinha, bem suspeita, com seus olhos claros e corajosos, suas roupas de homem e sua pretensão de admoestar os reverendos padres de Deus. O sacho a despedaçou junto com os outros. Para salvar a vida, era preciso apenas que ela abjurasse, que renunciasse a vãos fantasmas, mesmo que isso fosse contra o próprio testemunho de seus sentidos, porque a docilidade sempre vale mais do que a presunção. Item, em conclusão, abundante e repetidamente foi a referida mulher admoestada a submeter-se à igreja, sob pena de ser abandonada pela igreja, porque, se a igreja a abandonasse, ela correria ao imenso risco do fogo eterno e do fogo temporal. A isso ela retruca com um tal grito de angústia, com um sincero grito de criança, cujo rastro pelo ar querer-se-ia ter beijado, um grito de apelo que teria feito brotar da bainha qualquer espada de cavaleiro, um grito inocente a que responderá, de época em época, a furiosa invectiva dos cânones franceses: nunca fareis aquilo que dizes contra mim sem que lhe sobrevenha um mal, ao corpo e à alma. Mas que diferença faz um desafio a mais ou a menos na estrita balança dos juízes? Eles ouviram 100 vezes, 1000 vezes, a mesma ameaça puéril e nunca viram o trovão de Deus ser lançado contra a mesa de deliberações, entre o dicionário do direito canônico e o Directorium Inquisitorium. Além disso, eles consideraram um vil temor como esse blasfematório, sacrílego e puramente supersticioso. Deus não troveja contra a sua própria justiça. E se ele tivesse algo a dizer aos membros da igreja, ele teria encontrado alguma outra intérprete, e não aquela moça de gostos singulares, com seu cabelo de cuia à moeda dos pajens, suas bragas, seus calções, seus sapatos altos, seu casaco curto e seu gracioso capuz com contornos irregulares. Eles são os filhos da obediência, de humilíssimos religiosos que pensam como seus superiores, como seu ordinário. Ela grita: eu aguardo o meu juiz, que é o rei do céu e da terra. Sim, aguardo o meu Criador. Eu amo com todo o meu coração. Primeiro ame e respeite a igreja, dizem eles. E, para começar, não se meta em política. Afinal, a política é evidentemente a obsessão dessas sólidas cabeças escolásticas, mas não, como se poderia crer, só por uma preocupação temporal. O nacionalismo renascente, o preconceito antigo das pátrias que começam a explorar os príncipes rivais, parece-lhes infinitamente mais perigoso do que qualquer uma daquelas querelas feudais que eles sempre acabam arbitrando. Senhores de um mundo invisível que transborda de todas as partes do mundo visível, absorvendo-o, legisladores soberanos, únicos depositários de toda a ciência, comunicando-se entre si por meio da mesma língua universal, exclusiva aristocracia que nada deve à hereditariedade, como que emancipada dos laços carnais pelo estupor e pela admiração de poderosos barões, eles se sentem fortes o suficiente para fazer qualquer concessão de fato aos poderes temporais, mas sentem repugnância pela ideia de comprometer seu prestígio num caso de consciência nacional. No sábado, 24 de fevereiro, ela disse que vinha em nome de Deus, e que ela não tinha o que fazer aqui, neste processo, exigindo ser enviada de volta a Deus, de onde vinha. Fém, no sábado, 17 de março, ela disse que Deus mandou-a para socorrer o reino da França. A história de Joana hoje nos é tão familiar que essas palavras nem chegam mais a comover. Elas fazem parte da lenda. Não é de ontem que elas são. No entanto, perguntamos: que recepção o amanhã lhes reserva? Item, a referida Joana, usurpando o ofício dos anjos, disse e afirmou que tinha sido enviada da parte de Deus, mesmo no que diz respeito absolutamente à violência e à efusão do sangue humano, o que é inteiramente estranho à santidade, horrível e abominável a qualquer mente piedosa. A isso, é verdade que a pobre criança responde que, primeiramente, ela demandava que se fizesse a paz, e, caso não se quisesse fazer a paz, ela estava pronta para o combate.
E de fato é bem nisso que consiste o pacifismo dos guerreiros, porque, sem dúvida, poucos exemplos há de chefes doidos para tomar pela força aquilo que lhes será dado de bom grado. Alguns devotos, da espécie lacrimejante, a quem o menor ato de violência política lança em verdadeiros arrebatamentos, com a língua para fora da boca e os olhos revirados, honrando piedosamente na igreja de São Sulpício joanas de gesso armadas com pinturas de alumínio, que fazem cara de quem ignora que alguns daqueles mesmos ingleses de voz arrastada, de nariz longo, que vieram espreitar a donzela pelas grades do Vieux Marché, tinham-na visto entrar na Bastilha de Saint-Loup, com o estandarte erguido e o sangue escorrendo por sua armadura. Ó, rosto sagrado! Ó, doce rosto do meu país, olhar sem medo! Eles viram tuas pobres bochechas afundadas pela febre, ou suor se formando em tua pequena testa obstinada, o tremor da boca, quando no ar sufocante da sala de audiência, há tantos dias aquada, te recusaste subitamente a olhar, deste tua palavra e teu juramento, ó, fina flor da cavalaria. E por ter acreditado surpreender em perigo, por um momento, um só momento, a honra francesa, tua doce honra, mais frágil do que um lírio, eles nos deixaram de ti a insípida imagem de uma virgenzinha inofensiva, para fazer sonhar os seminários, um mingau açucarado. Eles a queimaram, ou meramente a reprovaram no exame do catecismo da perseverança. Balofos! Fazieis em torno da mártir uma blindagem de barrigas, de coxas grossas, de crânios pólidos como marfim, mas ela até o fim ficou olhando, acima das vossas cabeças, um pedaço de céu livre, aquele céu de março, cruel, cheio de vento, propício para longas cavalgadas noturnas, para a emboscada, para belas proezas armadas. Ela pensava, Laire, talvez. Ou o gentil príncipe de Alençon. Na quinta, 1º de março, ela disse que os ingleses teriam uma derrota maior do que jamais tiveram. Interrogada se isso aconteceria antes da festa de São Martinho do inverno, ela respondeu que antes seriam vistas muitas coisas, e poderia ser que fossem os ingleses que seriam atacados e jogados no chão. Interrogada sobre o perigo e risco que nós, bispo e outros clérigos, corríamos por processar-lhe, ela respondeu que teria socorro. E ela não sabia se ele consistiria em ser libertada da prisão, ou se viria algum tumulto, julgando que seria para uma grande vitória. Guardemos conosco por um momento essa palavra sagrada. Felizes fostes vós, bispo e conde de Belvais, conselheiros, notários apostólicos e imperiais, notários jurados, doutores, felizes fostes vos por ter recebido de tais lábios, em plena audiência, naquele vosso ar tão pobre, fedendo a tédio, a inveja, a ódio pedante, a palavra vitória, essa palavra infantil, essa palavra de infância eterna, assim como um ramo de rosas arrancado ao coração da noite, encharcado pela última chuva, com seu perfume selvagem. Essa palavra era humana demais para vós, viva demais, ela ofendeu vosso coração de maneira cruel demais. Ouvistes imediatamente a espada soar na balança, ouvistes do Mar do Norte às margens do rio Jordão a velha cavalaria que acabava de passar debaixo da terra. Nenhum daqueles gigantes de bigodes louros, perpetuamente de armadura, reconheceu ali a sua raça, em cada porta, em cada janela do imenso salão onde se consumava a injustiça, apareceu, num piscar de olhos, um daqueles homens secretos, impenetráveis, invulneráveis, a massa de bronze na mão direita, e com a esquerda levando o broquel à sua boca de ferro. Item, a referida Joana mandou pintar também suas armas, nas quais pôs 2 lírios de ouro num campo azul, e, no coração do lírio, uma espada de prata com cabo e cruz de ouro, a ponta erguida encimada de uma coroa de ouro, o que parece relacionar-se ao Fausto e à vaidade, não à piedade, nem à religião, porque atribuir tais vaidades a Deus e aos anjos é atentar contra a reverência devida a Deus e aos anjos. Em seguida levantou-se o irmão inquisidor Jean Le Maitre, que fez a acusação contra a espada, o azul, os lírios e a honra de cavalaria. Mas, à medida que a conclusão se aproxima, a partir do momento em que se pode ver a santa assediada fraquejar, violada de hora em hora em sua ingênua e frágil defesa, você é subitamente tomado por uma piedade pelos juízes que não mais se esperava. No ponto em que agora estão, nenhuma força humana seria capaz de fazê-los recuar, seu próprio peso faz com que eles afundem, a impressão é de que caem como pedras. Enquanto eles pareciam avançar pouco a pouco, acumulando provas, executando seu ofício de juízes e de pedantes, arriscando naquele debate suas tonsuras, eles inspiravam mais medo do que vergonha.
E agora eles renunciam a ensinar teologia a uma menina de 20 anos. Eles interrompem aqueles ridículos malabarismos, não por vontade própria, mas porque Joana acaba de colocar-se ela mesma em suas mãos, e eles não sabem o que fazer com ela. A máquina que foi montada com excesso de zelo escapa ao controle dos engenheiros. As evidências oprimem, ao mesmo tempo, a vítima e seus carrascos. No mais, eles deram suas razões, apresentaram os textos, rubricaram, comentaram e ficaram vazios. Assim como o cirurgião tira as luvas, puxa a máscara e bebe de um trago o primeiro gole de ar, o trabalho deles acabou, e eles contemplam como uma espécie de solicitude esgotada, horrível, a pequena vítima tão cuidadosamente preparada. Chegou a hora de condoer-se consigo mesmos e com o frágil objeto de seus cuidados, de permitir que seus velhos corações contraídos relaxem. Porque muitos são os velhotes, apegados às suas casas, às suas mesas, a seus servos, impacientes para retomar o curso de uma vida pacífica, cujos primeiros calores primaveris sobrecarregam o fígado. A causa foi entendida, que se dê cabo dela. Talvez também não seja esse trabalho de cônegos, de professores, de eruditos, essa discussão com tantas sessões enfadonhas com uma bela mocinha, com roupa de homem, e esse murmúrio de turma estudiosa, esse leve murmúrio de referências de púlpito em púlpito, em que subitamente irrompe uma voz de menina. A interminável disputa, não mais em torno de textos, mas diante de um corpo tão novo, prometido ao fogo, há de terminar parecendo suspeita aos melhores e compromete gravemente suas consciências. Pois um deles teria observado um dia que, segundo o testemunho dos padres, o diabo também pode assumir uma forma angélica. Será que ele pensava em Joana? 20 anos depois, outro juiz, Jean Beaupere, homem considerável, antigo reitor da universidade, interrogado durante as preliminares do processo de reabilitação, afirmou que a donzela tinha manejado muito bem os membros da igreja e que ela era muito perigosamente de uma sutileza típica da mulher. Disso não se podia concluir mais nada. Sutil ou não, na quarta, 23 de maio, a pequena vítima está pronta, amarrada com bastante arte, sem qualquer violência, por aquelas mãos especializadas, atentas, aquelas mãos de clérigos, quase maternais. Ela está pronta para o carrasco, tendo dito tudo aquilo que sabia, tudo aquilo que era útil saber. Então, assim rejeitada por Deus, escandalosa, blasfemadora, apóstata, privada de sua alma, eles a viram agitar-se humildemente, do fundo de sua profunda miséria. Fazia 3 meses que aquelas pessoas ensinavam-lhe pacientemente a teologia, as escrituras e os padres. Ela sabia o bastante, ela sabia demais, para esperar ter razão contra todos eles, e que ter razão ainda lhe fosse servir de alguma coisa. Ela foi amaldiçoada. Os soldados que antes solicitavam seus encantos, ou que queriam contar-lhe seus sonhos, os comandantes guerreiros que, à sua passagem, após beber, às vezes se acotovelavam enquanto riam, os altos dignitários da igreja cujo olhar cerrado ela mal ousava suportar, os monges fanáticos e famélicos, os pregadores de linguagem rude que viam diabos por toda parte e que não acreditavam muito na virtude das meninas, as belas damas preciosas, com aquele leve movimento de queixo que as desconcerta, e o brilho de seus olhos azuis, aquele múltiplo encantado que ela atravessou como um sonho, onde ela mesma não era mais do que um sonho, afasta-se para sempre, retira-se. Se ela um dia voltar a ele, por milagre, a temível suspeita de feitiçaria, de comércio com anjos fedidos, a seguirá. Mesmo longe de seus juízes, livre, nenhum padre informado do passado levantará, sem tremer, para absolvê-la, sua mão consagrada, mas ela não voltará, ela não reencontrará os céus. Alguém por ali já está falando dela, suspeitando, sem dúvida, meneando a cabeça. Os mais maldosos murmuram, bem que eu tinha dito. E o rei vai, por causa de uma pastora. A própria dois brigar com a igreja. Que aventura mais tola e perigosa. Mãe velhinha, pai. Todos aqueles bispos, padres mitrados, santos religiosos, doutores da Sorbonne reunidos para julgar sua filhinha, sua Joaninha, depois de tudo, sabe lá Deus, o que é que a gente sabe? Por que ir embora assim de sua terra, correr pelas estradas, infeliz? Mas Isabel Romeu, Isabelete no seu dialeto, não é mulher de ficar choramingando, ela fecha a cara e enfrenta a todos com seus olhos obstinados. Ela tem de engolir a saliva, aguentar o golpe. O rei às vezes a encontra, toma sua mão com tristeza e se afasta. Ela o julgou como teria julgado um enteado ou uma enteada, com um piscar de olhos finório, empírico.
Trata-se de um rapaz melancólico, indolente, secreto, perdido em remorsos e em escrúpulos, há 10 anos escondido em fortificações, lugares ruins e quartinhos. Mantido no caminho da prudência humana e do medo do inferno por seu conselheiro íntimo, o arcebispo de Reims, Renaud de Chartres, que quer a paz com os borguignões e zomba publicamente da suposta missão da donzela. Afinal, é quase no limiar da velhice que Carlos VII vai conhecer o prazer, vai ter contato com o vinho, com as mulheres. Naquele momento, ele ainda duvida de seu nascimento, de seu direito, de seus amigos, de seus inimigos, ele duvida de tudo e se consola com suas devoções. Filho daquela mãe, criança precoce e selvagem, ele ainda não viveu realmente um dia, um único dia, quando, através do imenso salão, abrindo caminho com suas 2 mãozinhas nuas e orgulhosas, pálida e com a mandíbula dura, pálida como uma morta, a jovem intrépida veio até ele e ajoelhou-se, num silêncio solene. E agora Joana se pergunta, o que ele vai pensar? O que está pensando o Monsenhor de Orleans? Deus os ama 100 vezes mais do que eu, meus santos disseram. Gritou ela 3 vezes, diante de seus juízes estupefatos, que, imediatamente, tremendo em suas plumas, instruem. E bem, disseste, Joana, que sabes bem que Deus ama certas pessoas vivas mais do que tu mesma e que aprendeste isso por revelação de Santa Catarina e de Santa Margarida. Quanto a esse artigo, os clérigos dizem que há nele uma asserção temerária e presunçosa, uma divinação supersticiosa e uma blasfêmia com ira aos santos. Por mais que eu fizesse, pensa a pobrezinha, eles às vezes perguntariam, não era ela uma daquelas meninas que fazem encantamentos e sabás, que entregam seus corpos ao demônio, que renunciam a todo o pudor e que enganam o mundo inteiro até o fim? Oh, que coisa horrenda de pensar! Assim, tudo desaba em torno da maravilhosa moça em agonia. A cada semana, a cada dia, a cada hora, o interrogatório do qual se quis fazer um miraculoso duelo de eloquência em que Joana sempre tem a última palavra, que mentira mais nova. Pouco a pouco tirou-a de si mesma, desenraizou-a. Visses lentamente seu olhar se encher de trevas e, bem na hora em que parecestes no limite, seu primeiro movimento de recuo contra a parede, a ingênua defesa de sua cabecinha baixa. Eram 8, naquela quarta-feira, 23 de maio, 8 homens entre ela e o dia, a estreita janela com uma nesga de céu azul, o ingênuo céu de maio. 8 homens, 8 clérigos pacíficos diante daquela que tantas vezes levou seu cavalo contra longas lanças de 5 metros, em meio a gritos e xingamentos, ouvindo o ranger das cordas das bestas, e as flechas batendo contra sua armadura. Mestre Pierre Maurice, cônego da igreja de Rouen, e que se diz ele mesmo insigne doutor em sacra teologia, leu o conteúdo da nota. Item, disseste, quanto a esse artigo, dizem os elérigos. 12 vezes, Joana evita seu olhar e, quando ele encontra o seu por descuido, o cônego imediatamente baixa os olhos e pigarreia. Será que ela pensa na igrejinha Lorena, na sua paróquia? Não é seu próprio padre que logo virá lhe tirar de seu banco, antes de cantar a missa solene, fechando-lhe a porta da igreja, com a mesma mão que tantas vezes lhe dava a hóstia? Quanto a esses artigos, dizem os clérigos que é cismática, pensando mal da unidade e da autoridade da igreja, apóstata, e que até hoje permaneces em erro na fé. Mas essas palavras eram ouvidas com grande frequência, já eram tão familiares, tão monótonas, que já não lhe provocavam muito mais do que tédio. Elas a entediavam. Ela olha furtivamente pela janela, conta as vigas do teto e suspira, como uma aluna distraída. Meu Deus! Com quem estão agora seus belos cavalos? Primeiro os 7 trotadores com a crina entrançada e a cauda em nós. Depois os 5 corcéis alimentados com aveia, todos luzentes, os 12 belos animais. Tratadores, pajens, sargentos, capelães, é verdade que ela tinha uma comitiva de nobre, quando aquela cavalaria vinha atrás dela com um barulho de trovão, como seu coração batia forte. Ela não temia nem os golpes, nem a morte, nem nenhum ser vivo. Ela teria levado seus franceses a qualquer lugar, ela teria se batido contra 100 homens. Às vezes, à sua passagem, um monge mendicante de pés nus, com a cabeleira repugnante, dava de ombros ou cuspia no chão. As senhoras mais idosas, no mercado, apertavam os lábios ao ver seu gibão fino, que ia até acima do joelho. Item, usaste vestes suntuosas, com panos preciosos, forros. Usaste capas longas e casacos fendidos. E é notório que, ao ser presa, usavas debaixo da camisa de malha um casaco bordado a ouro. O que importa a esses pregadores, a esses falsos pregadores?
Será que eles conseguiriam simplesmente diferenciar uma sobrecasaca de armas de uma cota de malha, ou um capuz afestoado de um mero capacete com penacho? Ela amava os cavalos, os desfiles, as paradas, as noites cheias de estrelas nos acampamentos, as marchas de aproximação nos caminhos escavados entre duas paredes de relva, a chegada ao planalto, o estalo de 100 bandeiras, os animais a bufar e a cidade a tomar, logo ali, toda azul. Ela amava aquilo que amam os soldados, a maneira dos soldados, que não se apegam a nada, todo dia prontos para deixar tudo, que vão comer seu pão de cada dia nas mãos de Deus. Que venham então censurar-lhe agora por ter jogado dinheiro pela janela. O rei enchia seus cofres, quem quisesse tirava deles o que lhe apetecia. Foi assim que Deus fez as pessoas de guerra. Qual dentre eles nunca virou rico e ladrão? Basta que eles vivam e morram como aquelas criancinhas que com eles se parecem. O mestre Pierre Maurice conclui sua leitura, coloca o rolo sobre a mesa, enxuga a testa. Os demais se aproximam. Naquela câmara pequena e estreita, estão os bispos de Teroni e de Noyon, os mestres Jean de Châtillon, arquidiácono de Évreux, Jean Belpère, Nicolas Midin, Guillaume Merat, André Marguerite, Nicolas de Venderes, arquidiáconos ou cônegos da igreja de Rouen. Talvez essa seja a primeira vez em que Joana troca com eles, seus juízes, um olhar de desesperada impotência, um olhar de adeus. Eles já não pertencem ao mundo, eles se afastam dela, apagam-se com uma velocidade horrível. Não nos deixe sós, Joana. Urram os velhos aterrorizados, não se separe de nós. Confesse. Confesse. Justifique-nos. Não leve embora nossa salvação. Eles lhe abrem os braços, suplicam, chamam ternamente sua alma, e, a 5 séculos de distância, subitamente, ouvimos subir este murmúrio estranho, solene, forte e gentil, com um fluxo e um refluxo, oração ou ameaça, como que um canto misterioso de uma tristeza inaudita, sobre-humana, este canto de morte. Joana, amiga caríssima, agora é a hora do fim do seu processo, de pesar bem tudo o que foi dito. Ainda que, pelo Monsenhor de Belvais e pelo Monsenhor Vigário da Inquisição 4 vezes você tenha sido admoestada muito diligentemente para a honra e para a reverência de Deus, para o repouso das consciências, para o apaziguamento do escândalo causado e para a salvação do seu corpo. Ainda que tenhamos declarado as penas em que você incorre, tanto em sua alma quanto em seu corpo, se você não se corrigir, você e suas palavras, submetendo seus atos e palavras à igreja, e aceitando seu julgamento, mesmo assim, até hoje, você não quis dar ouvidos. Ora, ainda que muitos entre os seus juízes pudessem contentar-se com os fatos recolhidos em sua acusação, esses mesmos juízes, em seu zelo pela salvação de sua alma e de seu corpo, ordenaram que para esse fim você fosse outra vez admoestada, para que fosse advertida dos erros, dos escândalos e das outras faltas por você cometidas, rogando-lhe, exortando-lhe, advertindo-lhe, pelas entranhas de nosso Senhor Jesus Cristo, que quis sofrer crudelíssima morte para redimir a linhagem humana, que corrija suas palavras, e as submeta ao julgamento da igreja, como todo cristão leal é obrigado a fazer. Não permita que você seja separada de nosso Senhor Jesus Cristo, que a criou para ter uma parte de sua glória. Não queira eleger a via da danação eterna, com os inimigos de Deus que, todo dia, tentam inquietar os homens, assumindo por vezes a figura do Cristo, do anjo e dos santos, dizendo e afirmando que são eles, assim como descrevem de maneira mais completa a vida dos padres e as Escrituras. Em consequência, se aparições como essas lhe surgirem, não queira crer nelas. Mais ainda, afaste essas credulidades e imaginações. Aqueça as palavras e as opiniões da Universidade de Paris e dos outros doutores, que compreendem bem a lei de Deus e as Santas Escrituras. Ora, a eles pareceu que não é preciso dar crédito a essas aparições se as Santas Escrituras não dão sinal suficiente ou milagre. Você não tem nenhum, nem outro. Você levianamente acreditou nessas aparições, em vez de recorrer a Deus pela oração devota, a fim de que ele lhe desse certeza. Você não recorreu a nenhum prelado ou pessoa eclesiástica e instruída, que poderia ter lhe dado garantias. No entanto, você deveria ter feito isso, considerando o seu estado e a simplicidade dos seus conhecimentos. Primeiramente, Joana, você deve considerar o seguinte: na senhoria de vosso rei, quando você nela estava, se algum cavaleiro ou outra pessoa, nascido em seu domínio ou devendo-lhe obediência, se levantasse e dissesse: não obedecerei ao rei em nada, e não me submeterei a nenhum de seus oficiais, você não teria dito que era preciso condená-lo.
O que diria então você de si mesma, que foi engendrada na fé de Cristo, se não obedecesse aos oficiais de Cristo, isto é, prelados da igreja? Que julgamento faria você de si mesma? Desista, rogo, de suas palavras, se você ama a Deus, seu Criador, seu precioso esposo e sua salvação, e obedeça à igreja, submetendo-se a seu julgamento. Saiba que se você não fizer isso e perseverar nesse erro, sua alma será condenada ao suplício eterno e perpetuamente atormentada. E, no que diz respeito ao corpo, duvido muito de que ele não chegue à perdição. Que o respeito humano e uma vergonha inútil, que talvez dominem você, não a retenham, em razão daquilo que você foi nas grandes honras que você julga perder ao agir como digo. Afinal, deve-se preferir a honra de Deus, a salvação de sua alma e de seu corpo. Você perderá tudo se não fizer aquilo que digo, porque você assim se separa da igreja e da fé que prometeu no santo sacramento do batismo. Você separa a autoridade de Nosso Senhor da autoridade da igreja, que no entanto é regida, governada por seu espírito e por sua autoridade. Porque ele disse aos prelados da igreja: quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos despreza, a mim despreza. Portanto, considerando atentamente essas coisas, em nome do Monsenhor de Belvais e do Monsenhor Vigário da Inquisição, de seus juízes, eu admoesto você, eu rogo a você, eu exorto você aqui, por aquela piedade que você tem pela paixão do seu Criador, por aquela dileção que você deve ter pela salvação da sua alma e do seu corpo, você corrija e emende os erros mencionados, retorne ao caminho da verdade, obedecendo à igreja e submetendo-se a seu juízo e à sua determinação. Ao fazê-lo, você salvará sua alma e resgatar, como espero, seu corpo da morte. Mas, se você não fizer isso, e se você permanecer obstinada, saiba que sua alma será engolida pelo abismo da danação. Quanto à destruição do seu corpo, temo por ela. Que Jesus Cristo se digne a preservar você. O imenso murmúrio do mundo invisível vai gradualmente sumindo, depois aumenta de novo, outra vez diminui, prolonga-se. Nenhuma força seria agora capaz de restabelecer o equilíbrio que um obscuro padre acaba de romper, talvez sem se dar conta. A forte onda que, atendendo ao apelo de um nome sagrado, precipitou-se das extremidades da vida, embala um momento em sua curva martirzinha e depois a deixa estendida, com os dentes cerrados, os olhos fechados, já morta. Assim a vistes, outrora, velho senhor de Gamaches, rolando até o chão do alto dos muros do reduto, com o ferro de uma flecha a atravessar-lhe o peito, levando 10 inimigos em sua queda retumbante, uma confusão, enquanto vos lançáveis adiante, velho javali, segurando o machado com as 2 mãos, mas, dessa vez, onde Deus a colocou, a pobrezinha, ninguém virá pegá-la. As palavras que ela acaba de escutar em silêncio, com sua querida cabecinha inclinada para o chão, humildemente, separaram-na de tudo aquilo que vive, da Santa Igreja Universal, do universo perdoado. Eles a atingiram no fundo da alma, no princípio de seu ser, em sua terna e pura esperança, ou melhor, no amor, em seu inocente amor, e foi o próprio doce nome de Jesus que acabou de destruí-lo em seu coração. Bispos de Terouanne de Noyon, mestres Belpere, Midin, Eraft Moris, licenciado Venderes, licenciado Marguerite, ela vos pertence, levai esse corpo que jaz. Ei-la prisioneira entre as vossas mãos, mais frágil do que uma criancinha, com suas loucas ideias, sua honra vã, o sonho partido de sua juventude, aquela Joana que se gabava de entrar pela fresta nas cidades vencidas. Quanto a esse artigo, os clérigos dizem que você é traidora, ardilosa, que deseja cruelmente a efusão do sangue humano, sediciosa. Ei-la então felizmente entregue, ela que prendeu tantos por resgate. Morta ou viva, ei-la dessa vez fora de perigo, no seio dos homens de paz. Quem souber o segredo desse estranho instante terá a chave de todo o resto, mas o segredo está bem guardado. Só parece que se rompeu um fio que ligava os principais atores do drama uns aos outros. Eles gesticulam por um momento entre o céu e a terra, como marionetes quebradas. Agora é a si mesma que a martirzinha encara, e ela não duvida de si. Seus juízes não duvidam mais. Como aqueles insetos que depositam um verme no coração de sua presa viva, eles fizeram a dúvida entrar naquela alma de criança, e quando o ignóbil fruto chegou a termo, eles não reconheceram mais a vítima e procuram-na, imploram dela aquilo que por culpa deles ela não pode dar, uma palavra pura, intacta, que lhes traga a certeza ou perdão. Literalmente, eles lhe roubaram a alma. Por 2 dias ainda, com impaciência cada vez maior, eles sacudirão em vão aquele cadáver, e depois, cansados daquela luta ridícula, lançarão ao fogo o brinquedo quebrado.
que os ossos fiquem bem queimados. Que as cinzas sejam jogadas ao vento. Para quê? A criança desconhecida levou seu segredo. A noite que eles lançaram por cima dela agora os recobre. É preciso olhar essa agonia de frente, ou melhor, é preciso entrar nela. Como ela é profunda, como ela é fria. Nem todo o fogo da pira vai esquentá-la. Mas os curiosos param na beira, jogam apressadamente os panos, as coroas, a palma, o louro, rosas, 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 e bem no rosto recebem o hálito glacial do rio em que correm suas cinzas. Então eles vão embora. Vão embora. Para que prolongar por 500 anos, ou mais, um processo de reabilitação que só tende a explicar, desculpar, justificar os vivos. Só uma coisa importa. Agora Joana é santa, e assim nós rezamos a ela. Se uma aventura como essa for estimada com a medida da experiência humana, ela parecerá inverossímil. A chance da pobre moça era tão pequena, o caso tão obscuro e os interesses em jogo tão fortes. Mas Deus sabe vingar seus santos. Afinal, sempre chega a hora dos santos. Nossa igreja é a igreja dos santos. Quem se aproxima dela com desconfiança só julga enxergar portas fechadas, barreiras e guichês, uma espécie de quartel espiritual. Mas nossa igreja é a igreja dos santos. Para ser santo, que bispo não daria seu anel, sua mitra, sua cruz, que cardeal não daria sua púrpura, que pontífice não daria sua veste branca, seus camareiros, sua guarda suíça e todo o seu poder temporal. Quem não gostaria de ter a força de partir nessa admirável aventura? Porque a santidade é uma aventura, ela é aliás a única aventura. Quem entende isso uma vez entra no coração da fé católica e sente sua carne mortal estremecer com um terror que não é o da morte, com uma esperança sobre-humana. Nossa igreja é a igreja dos santos. Mas quem se preocupa com os santos? Queriam que eles fossem velhotes cheios de experiência e de política, e a maior parte deles são crianças. Ora, a infância está sozinha contra todos. Os malvados dão de ombros, sorrindo. Qual santo teve grandes louvores para o clero? E o que o clero está fazendo aqui? Porque querem que tenha acesso aos mais heroicos dos homens algum fulano ou beltrano que garante que o reino do céu é conquistado como um assento na academia, tentando não ferir o orgulho de ninguém. Deus não fez a igreja para a prosperidade dos santos, mas para que ela transmita suas memórias, para que não fosse perdida, junto com o divino milagre, uma torrente de amor e de poesia. Que outra igreja mostre seus santos. A nossa é a igreja dos santos. A quem entregar fez o cuidado desse rebanho de anjos? A história, por si, com seu método sumário, seu realismo estreito e duro, machucou-os. Nossa tradição católica os carrega, sem feri-los, em seu ritmo universal. São Bento com seu corvo, São Francisco com sua bandurra e com seus versos provençais, Joana com sua espada, Vicente com seu pó de hábito, e a última a chegar, tão estranha, tão secreta, supliciada pelos empreendedores e pelos simoníacos, com seu sorriso incompreensível, Teresa do Menino Jesus. Então queriam que eles, ainda vivos, fossem todos postos no relicário. Assaltados com epítetos pomposos, saudados de joelhos, incensados. Quem gosta desses rapapés são os cômegos. Eles viveram, eles sofreram como nós. Foram tentados como nós. Tiveram seu grande fardo e mais de um, sem largá-lo, deitou de bruços para morrer. Quem ainda não ousa guardar de seu exemplo a parte sagrada, a parte divina, nele encontra ao menos a lição de heroísmo e de honra. Mas quem não enrubesceria por parar tão cedo, por deixá-los seguir sozinhos em sua estrada imensa? Quem gostaria de perder sua vida ruminando o problema do mal, em vez de lançar-se para frente? Quem se recusará a libertar a terra? Vossa igreja é a igreja dos santos. Todo esse grande aparelho de sabedoria, de força, de elástica disciplina, de magnificência e de majestade por si não é nada se não for animado pela caridade. Mas a mediocridade só faz procurar-nele uma sólida garantia contra os riscos do divino. Que importa? O menor dos garotinhos de nossas catequeses sabe que a bênção de todos os homens do clero juntos somente levará a paz às almas já dispostas a recebê-la, as almas de boa vontade. Rito nenhum dispensa de amar. Nossa igreja é a igreja dos santos. Em nenhum outro lugar se poderia sequer imaginar uma aventura como essa, tão humana, de uma pequena heroína que um dia passa tranquilamente da fogueira do inquisidor ao paraíso, diante dos narizes de 150 teólogos.
Se chegaos a um ponto tal, escreviam ao Papa os juízes de Joana, em que as adivinhas que vaticinam falsamente usando o nome de Deus, como certa fêmea presa nos limites da diocese de Bealvais, sejam mais bem acolhidas pela irreflexão popular do que os pastores e os doutores. É o fim, a religião vai perecer, a fé desaba, a igreja está com os pés atados, a iniquidade de Satanás dominará o mundo. E eis que pouco menos de 500 anos mais tarde a efígie da adivinha está exposta na Basílica de São Pedro em Roma, pintada como guerreira, é verdade, sem túnica nem casaco de fenda. E, 30 metros abaixo, Joana poderá ver um minúsculo homem branco, prostrado, que é um papa em pessoa. Nossa igreja é a igreja dos santos. Do pontífice ao gentil menino de couro que bebeu o vinho das galhetas, todos sabem que no calendário só há um pequeno número de padres pregadores e de prelados diplomatas. Só quem duvida disso são os bem-pensantes, de ventre grande e corrente de ouro, que acham que os santos correm rápido demais e prefeririam entrar no paraíso dando passinhos, como que no lugar de honra, junto com o sacerdote, seu compadre. Nossa igreja é a igreja dos santos. Respeitamos os serviços de intendência, o prebostado, os majores e os cartógrafos, mas nosso coração está com as gentes de antanho, nosso coração está com aqueles que se entregaram até a morte. Ninguém dentre nós que carregue seu fardo, pátria, profissão, família, com nossos pobres rostos sugados pela angústia, nossas mãos duras, o enorme tédio da vida cotidiana, do pão de cada dia a garantir e da honra de nossas casas, ninguém dentre nós jamais saberá teologia o suficiente para tornar-se meramente cônego. Mas sabemos o suficiente para nos tornarmos santos que outros administrem em paz o reino de Deus. Já temos muito o que fazer arrancando ao dia cada uma de suas horas, uma por uma, com grande dificuldade, cada hora do dia interminável, até a hora esperada, a hora única em que Deus condescendentemente soprará sua criatura extenuada, ó morte, tão nova, ó manhã solitária. Que outros se preocupem com o espiritual, argumentem, legiferem. Estamos com as mãos cheias do temporal, estamos com as mãos cheias do reino temporal de Deus. Temos a herança dos santos. Afinal, desde que foram abençoados conosco o vinho e o trigo, a pedra de nossas moradas, o telhado em que as pombas fazem seus ninhos, nossas pobres camas cheias de sonho e de ouvido, a estrada em que rangem as charretes, nossos rapazes de riso duro e nossas meninas que choram em volta da fonte, desde que o próprio Deus nos visitou, existe algo neste mundo que nossos santos não devessem ter retomado, existe algo que não possam dar. Fim.